E aí, pessoal? Um assunto que me intriga bastante, como um absoluto amante da ficção, é o fato de que em muitas histórias que eu vejo, algumas problemáticas em relação aos personagens e à construção. Nesse caso, especificamente, as capacidades deles. E tudo que envolve isso, seja no personagem ou no mundo a qual aquele personagem pertence. Todo o universo de aberturas que envolve esse tema. Quero abordar tanto o lado da própria ficção quanto daqueles que a fazem, os autores. Incoerência entre o personagem e o enredo. Quando eu falo sobre isso, não quero falar de limites bem construídos, com um bom propósito na história, entre outras formas de elementos narrativos bons. Estou falando de estupidez induzida pelo enredo e outras incoerências com o personagem, com a história, com o mundo, ou qualquer uma das outras infinidades de elementos que envolvem uma história. Aposto que vocês que gostam de personagens poderosos ou qualquer obra fictícia diferente do nosso mundo real já devem ter raciocinado sobre algo que aconteceu com um personagem ou com alguma parte da história que não condiz com aquilo que foi construído previamente. Exemplo, um personagem inteligente tomando atitudes burras, ou um personagem poderoso usando suas habilidades de uma forma muito básica, ou nada criativa, inteligente, ou que dificilmente uma pessoa com poderes usaria daquela forma, provavelmente ela usaria de uma forma bem mais interessante. Ou só sendo usado pra porrada, né, Marvel e DC. Enquanto há tantas formas de abordar aqueles poderes ou qualquer outro elemento daquela obra, e o que é mais incômodo pra mim é ver alguém, olhar aquela história, e refletir sobre ela e ter ideias que pra mim parecem bem mais interessantes do que aquilo que foi apresentado, sabe? É a construção do personagem em relação ao ambiente à sua volta. Falando desse tipo de problema, o que eu acho melhor para resolver é pensar de forma profunda e reflexiva na relação entre o personagem com o ambiente à sua volta e como tudo isso interage para a história ficar realmente atraente, imersiva, que prenda a atenção. Pesquisando enquanto eu fazia esse roteiro, uma pessoa do Reddit disse que para uma história ficar atraente e interessante teria que ter essa estupidez induzida pelo roteiro. Porque então na prática tudo se resolvia com um personagem com superpoderes e que ele resolvia toda a história. Porque senão não teria história. Mas é aí que eu discordo completamente, porque tendo esse problema, acaba ficando apenas tosco, raso, sem nenhuma profundidade do que poderia ser feito. Se o autor não consegue fazer uma boa construção do personagem ou dos elementos que ele coloca na história dele, o problema é dele. A ficção é como xadrez. Cada novo elemento acrescenta exponencialmente novas possibilidades a tudo na obra e vai dar inteligência, criatividade e principalmente esforço do criador para moldar tudo isso de uma forma que fique legal, seja isso em qualquer tipo de obra. Fico pensando na preguiça dos roteiristas e da produção desses conteúdos na hora de organizar todas essas ideias. Vocês vão concordar comigo que vocês já devem ter visto alguma obra grande onde até as pessoas que nem têm tanto senso crítico conseguem perceber esses defeitos na história. Limites, os exageros e a forçação no enredo. Gente, eu vou usar a Marvel DC como referência porque é onde mais dá pra perceber essas coisas ruins, esses limites da história. E como isso, no caso, como a gente tá dando ênfase a personagens poderosos, como isso, aborda esses poderes de uma forma tão fraca, sabe? E eu vou fazer outros vídeos que botando personagens específicos para usar de exemplo, que vocês vão entender melhor. Todos esses problemas só fazem a gente perder a conexão com a história e perceber todo o potencial desperdiçado. Também os exageros em momentos da trama puxam a história para onde o roteirista quer, sem dar importância para coerência e consistência. Por exemplo, ter todo um acontecimento para mostrar que o personagem é super poderoso e em outros momentos ele não agir de acordo com aquilo que foi construído para ele e os superpoderes dele, sabe? Tudo isso destrói a história. Você constrói uma coisa e não é coerente com aquilo depois, entendeu? Eu até entendo no caso da Marvel e da DC, para que hajam boas histórias, tudo deve ser bem construído, para o enredo não seja danificado ou até mesmo quebrado por esses defeitos. No caso da Marvel e da DC, como tem que produzir um monte de histórias sem parar, às vezes infelizmente acaba não tendo como evitar esses defeitos. Quando as limitações são boas para a história, são instrumentos poderosos na construção de personagens e mundos fictícios, contribuindo para a profundidade e verossimilância da narrativa. Os personagens são definidos tanto por seus poderes quanto por suas limitações, e o equilíbrio desses dois fatores que determina a autenticidade e a complexidade de um personagem. A vulnerabilidade de um personagem fornece a base para o crescimento e desenvolvimento do mesmo, permitindo que os espectadores,
nossa, falei até chique agora, que as pessoas que consomem esse conteúdo se identifiquem e se relacionem com ele melhor. As limitações podem dar à história novos sentidos, tensão, urgência, criando obstáculos que o personagem tem que superar, introduzindo novas consequências para as ações dele. Quando as limitações são problemáticas para a história, por exemplo, limitações mal colocadas, limitações que não fazem tanta diferença ou que são inconsistentes e que, não trazem nada de novo para a história, nada bom para o personagem ou para ser desenvolvido depois, onde o personagem age de maneiras que não são tão boas assim, gente, que tiram a nossa suspensão de descrença. Mas você pode perguntar, por que isso é tão importante? Simples, porque isso está determinando o quão ligado o público está na história. E isso pode perdurar, tanto do começo ao fim ou apenas em uma parte da história que está sendo envolvente. Outra problemática, no caso de poderes, é quando os poderes de um personagem são retratados de maneira inconsistente, como eu disse. Por exemplo, um personagem pode ser mostrado como invencível em uma cena apenas para ser derrotado de uma maneira que não condiz com a grandeza do personagem. Quebra a consistência do personagem, dos poderes, daquilo que foi construído. E pode parecer apenas que o autor está manipulando tudo para a obra seguir da maneira que ele quer, sem deixar as coisas seguirem de uma maneira orgânica. Exemplo da DC, o Flash, cuja velocidade é retratada de uma maneira inconsistente. Uma hora ele é ridiculamente rápido, zilhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz, mas coisas bem mais básicas, com vilões comuns, acabam pegando ele. As limitações são uma ferramenta crucial na construção da história, mas devem ser feitas de uma maneira boa, para que enriqueça a história, em vez de só ser uma grande pataquada. A criatividade dos roteiristas. A criação de histórias envolvendo personagens extremamente poderosos e situações grandiosas é um desafio que exige grande habilidade e criatividade por parte dos criadores. Ao longo dos anos, os criadores têm lutado para manter a coerência e a atratividade em suas narrativas. Como a gente pode ver atualmente, é bem difícil, né? Especialmente a lidar com personagens poderosos. Em primeiro lugar, como eu disse antes, a falta de criatividade e a preguiça na construção das histórias podem ser percebidas quando os criadores tendem a recorrer a clichês e a trama previsível. Isso se torna particularmente problemático quando se trata de personagens muito poderosos, pois pode levar a situações nos quais o personagem principal parece incrível e de uma hora para outra deixa de ser. Outro problema surge quando o enredo se torna complexo de uma maneira que só é complexo para dizer que é interessante, que é bem feito, que é uma coisa incrível, mas na verdade só vira uma grande bagunça. Às vezes uma trama complexa, que seja interessante, pode ser bem explicada, não precisa ser algo estupidamente complexo, pois a trama, toda bagunçada desse jeito, fica só sem sentido. E ninguém se conecta. Então como dá para criar esses enredos coerentes e intrigantes com personagens poderosos e complexos? Aí é questão de trabalhar o equilíbrio de poder para esses personagens. É essencial criar esse equilíbrio. Isso não significa necessariamente introduzir um vilão, mas criar situações nos quais os poderes do personagem sejam usados de uma maneira mais criativa, inteligente, não só uma grande porradaria. Novamente, alfinetando Marvel e DC. Isso pode envolver desafios emocionais, dilemas éticos, ou situações nos quais os personagens têm que usar algo mais do que só tenho superpoderes, posso fazer de tudo. Até mesmo os personagens que podem fazer tudo com seus poderes podem ter um desenvolvimento bem melhor. O desenvolvimento do próprio personagem além dos poderes dele, porque isso pode agregar ainda mais, as nuances dos sentimentos, das emoções, das questões, dos dilemas e o que o personagem quer pra vida dele. A profundidade do personagem, entendeu, gente? Como eu disse antes, a trama pode até ter muitos elementos e uma grande construção, uma certa complexidade, mas dá para fazer isso de uma forma que fique interessante e bem explicado, e não uma grande bagunça. E para isso, e outro ponto até falando aqui, da conexão com o público. O personagem, os elementos, a construção dos momentos e dos personagens são essenciais para o público se conectar com aqueles personagens, com aqueles momentos, entendeu? Se for apenas, no caso de personagens poderosos, isso pode também, se você for criativo o suficiente, se esforçar a pensar bem, dá para encaixar aquilo em momentos emocionantes, em momentos intrigantes, em momentos de suspense, para conectar o público, entreter o público, fazer o público ficar preso no que está acontecendo ali naquela história, entendeu? A criação de personagens com grandes poderes é um desafio, mas com a abordagem correta é uma oportunidade para criar, um estilo de narrativa muito interessante e intrigante. E às vezes, se você consegue criar tramas bem interessantes e profundas,
e bem construídas com personagens poderosos que podem fazer praticamente tudo, isso significa que às vezes você consegue lidar com questões e elementos bem complexos e difíceis de se pensar na criação de uma história. E isso é um ponto bem positivo para o criador. Como eu falei antes sobre a complexidade da história, cada elemento, cada detalhe novo da história acrescenta possibilidades novas. Cada elemento novo acrescenta possibilidades exponencialmente maiores. Entendeu, pessoal? Como eu falei daquele exemplo do xadrez. Cada elemento novo em uma relação de causa e efeito pode acrescentar muitas possibilidades. Aí a história pode ir pra lá ou pra cá e muito mais. Parece até coisa de multiverso. Por exemplo, a introdução de um personagem novo, de um novo nome, um elemento, um novo fator na história, um novo tipo de poder, uma expansão na história do personagem, na profundidade dele, ou em algo que se relaciona com ele, ou ele ficando mais forte, qual a motivação por trás disso. Tudo isso implica no enriquecimento da história. Infelizmente, né, muitos criadores não percebem, ou se percebem, deixam de lado de propósito, né, achando que a gente que está consumindo não vai perceber, né, e a história não atinge o seu potencial completo. E para uma pessoa como eu detesto potencial desperdiçado. E principalmente quando o povo só repete a mesma fórmula, clichê e etc. E por assim vai, todo mundo se perde. No entanto, quando os autores querem se dedicar e abordam toda essa construção em toda a sua complexidade e profundidade, independente do quão difícil ou longo seja o processo, o resultado final vale a pena e cria uma história incrível. Não é à toa que existem muitos universos fictícios, seja em livros, séries e filmes, que tem muitos elementos, é um universo muito rico e até uma certa complexidade, mas o resultado final vale muito a pena. Não é à toa que faz muito sucesso no mundo dos caras. Nem sempre algumas obras que são incríveis fazem sucesso, mas isso daí são outros fatores. Eles devem buscar explorar cada elemento da história e como tudo isso se encaixa numa grande teia, parece coisa do Homem-Aranha. Eles podem criar histórias verdadeiramente profundas que fazem todo mundo se apaixonar. Uma frase que veio na minha cabeça quando eu vi aquele negócio do Reddit é: forçar o roteiro não deixa a história coerente, muito menos atraente. Essa frase capsula uma verdade fundamental sobre a criação de histórias. Na busca por criar uma trama envolvente e emocionante, os criadores podem às vezes ser tentados a forçar os eventos para chegar a algo da maneira que eles querem, mas isso acaba prejudicando a fluidez da história, em vez de melhorar tudo. Um enredo onde o autor fala: eu quero que as coisas sejam desse jeito, porque eu chegue nesse tal ponto, quebra a fluidez da história. E, pelo menos na minha experiência, dificilmente isso fica bom. Quebra a coerência, a consistência e por assim vai. Forçar o roteiro e ignorar a profundidade ou a amplitude dos elementos e de tudo ali que está sendo feito, das ideias, não ajuda ninguém. E deixa, no final das contas, apenas uma face superficial de algo que podia ser bem melhor. Em vez de forçar o roteiro, podia acabar com a preguiça e se esforçarem mais para a história se desenvolver melhor, entendeu, gente? Então, vai do roteirista, do criador ou do escritor se esforçar para criar tudo, para desenvolver melhor. E vai aos poucos, uma coisa de cada vez. E no final, como eu disse, né, vale a pena. Quando conseguem fazer isso, eles criam histórias que não são apenas coerentes, mas também muito interessantes para todo mundo que consome. Claro, nenhuma obra é perfeita, mas isso faz uma diferença enorme para quem vai se entrosar com aquela história e às vezes vai se apaixonar por ela e vai levar ela no coração para sempre. E assim vai. Terceira parte: evolução e dicas. O que os roteiristas deveriam fazer? Abordar os desafios inerentes à escrita de roteiro e à criação de histórias requer, antes de tudo, uma compreensão clara de quais os problemas você vai ter pela frente. São questões como a falta de consistência, personagens unidimensionais, a trama previsível ou com excesso de complexidade, falta de originalidade, forçar a narrativa para se adequar àquilo que você quer e não deixar as coisas fluírem naturalmente, o que faz, às vezes, as coisas não saírem como você planejava. Reconhecer esses problemas é o primeiro passo. Os personagens são o coração de qualquer história. Os autores devem se empenhar para criar personagens que sejam realistas e com várias camadas. Isso significa dar a eles uma história de fundo, motivações, falhas, forças. O
personagem deve crescer e evoluir ao longo da história, e as suas ações e decisões devem estar alinhadas com seu caráter e experiência. Cada personagem, seja principal ou secundário, deve ser único e distinguível. A trama deve ser coerente e lógica. Cada evento deve fluir naturalmente do anterior e levar ao próximo, e todos esses eventos devem seguir ao propósito da história. Os autores devem evitar tramas excessivamente complexas ou com uma complexidade que não dê para entender, né? E achar que isso é uma complexidade legal para a história, bem como as tramas previsíveis que podem entediar todo mundo. A história deve se desenrolar de maneira orgânica, natural, não ser forçada para se encaixar, eu quero isso ou quero aquilo. Os autores e roteiristas devem permitir que a história se desenvolva em seu próprio ritmo. Eles criam uma narrativa que é mais envolvente para todo mundo. Por último, mas não menos importantes, os criadores devem estar dispostos a revisar e refinar o trabalho. Isso pode envolver refazer capítulos, cenas, alguns outros elementos da história e estar disposto a receber o feedback de outras pessoas, de editoras, colegas e o próprio público. Tudo isso é um processo que exige tempo, esforço e paciência, mas o resultado final vale a pena. À medida que avançamos para o futuro, a inteligência artificial tem um potencial incrível para ajudar as pessoas na criação de histórias, com a capacidade de aprender, analisar e gerar nova informação. ChatGPT tá aí para isso, gente. A IA tem um potencial enorme para ser uma ferramenta valiosa para ajudar a gente nesses problemas criativos. Aliás, isso já começou a acontecer. Em primeiro lugar, pode começar a identificar os pontos positivos e negativos mais visíveis e até mais profundos da história, da trama, da construção do mundo e dos personagens. A IA poderia ser usada para identificar todos esses pontos, ajudar na construção, ou pelo menos no perfil base de cada personagem, em níveis mais avançados, até mesmo poderia ser capaz de, com a evolução da mesma, gerar ideias incríveis, originais, ou você dando suas ideias, ela pode misturar e fazer várias combinações e gerar mais e mais ideias, o que pode levar essa história muito mais além do que você imaginar. Uma IA poderia conceber novas combinações de personagens, cenários, eventos, criando tramas únicas, que obviamente o escritor não pensou à primeira vista. No entanto, é importante lembrar que é apenas uma ferramenta, independente do quão grande ela esteja. Quem é a raiz de tudo é o criador, é você que está criando a história. Isso é apenas uma ferramenta para ajudá-lo a melhorar e ajudar em toda essa eficiência da história, de todo esse processo. Ajudar na eficiência de todo esse processo, tornando ele não tão árduo e complicado. O avanço da tecnologia me anima bastante, como esses tipos de ferramentas podem ajudar a gente, mas tudo depende da gente que está usando. Fala pessoal, já ouviram falar no MDU, Mapa do Dinheiro Urgente? É um curso incrível criado pela Bruna Siqueira que vai te ensinar como trabalhar em casa e ganhar dinheiro através do marketing digital. Neste vídeo que vocês estão vendo, a Bruna mostra todo o conteúdo do curso. O MDU é um método completo e eficiente para quem quer começar no mundo do marketing digital e se tornar um afiliado de sucesso. Nele você vai aprender técnicas de SEO, tráfego orgânico, tráfego pago, criação de landing page e muito mais. Ao todo, são 14 formas que você vai aprender sobre como trabalhar na internet. Junte-se aos milhares de alunos que já estão transformando suas vidas com o MDU e comece a construir seu negócio online do zero. Clique no link na descrição deste vídeo para começar a saber mais sobre o MDU e como se tornar um afiliado de sucesso. Aproveite esta oportunidade única trabalhando no conforto da sua casa. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, valeu por assistirem o vídeo. Por favor, compartilhem se gostaram do vídeo e comentem o assunto nos comentários com educação, por favor. Ninguém é o dono da verdade. E obrigado por tudo. Esse é meu primeiro vídeo. Desculpe qualquer falha e etc. ou algo assim. Obrigado de verdade, pessoal. Por favor, curtam e se inscrevam. E até o próximo.